Vamos saber mais? Hoje é sobre os sintomas. Existem mais de 3.500 espécies de mosquitos em todo o mundo. Cerca de 1.000 espécies são portadoras de doenças perigosas, 60 das quais são consideradas as mais importantes. Na Europa, por exemplo, existem 102 espécies, muitas das quais também existem no Brasil. Mais de 3,9 bilhões de pessoas vivem com risco de contrair uma das chamadas arboviroses transmitidas por mosquitos. A palavra arbo é um composto das duas palavras artrópode e borne. Os artrópodes são como mosquitos, carrapatos e aranhas. Borne significa que eles são portadores. As arboviroses são, portanto, doenças transmitidas por artrópodes. A informação é um dos meios mais eficazes para evitar infecções, cursos severos de doenças e a propagação de mosquitos. É importante, por exemplo, reconhecer os sintomas em um estágio inicial, bem como saber como se comportar neste caso. Hoje olhamos para as semelhanças e diferenças entre os arbovírus Zika, chikungunya, dengue e febre do Nilo Ocidental. Em áreas com febre amarela, você já pode se proteger de ficar doente com uma vacinação. Os sintomas. Com a picada de um mosquito infectado, os vírus de um dos chamados arbovírus entram na corrente sanguínea humana através da saliva do mosquito. O período entre a infecção, ou seja, a picada do mosquito, até o aparecimento dos primeiros sintomas é chamado de período de incubação. O período de incubação é de 4 a 10 dias para a dengue, 2 a 12 dias para a chikungunya e 3 a 14 dias para a febre Zika e do Nilo Ocidental. Como cada pessoa e cada corpo é individual e pode lidar mais ou menos bem com o ataque dos vírus, nem todas as pessoas infectadas desenvolvem sintomas. Com chikungunya, cerca de 30% dos pacientes não apresentam sintomas. No caso de Zika e febre do Nilo Ocidental, apenas 20% de todas as pessoas infectadas reagem com sintomas. Quando os vírus atacam as células, o sistema imunológico da pessoa infectada trabalha para combater o patógeno. Isto aumenta a temperatura do corpo. Todas as 4 arboviroses se manifestam assim através da febre, embora em graus diferentes. Sintomas de dengue. Uma pessoa infectada com dengue nem sempre desenvolve sintomas. Entretanto, a infecção também pode ser leve ou causar uma doença grave com consequências fatais. Na dengue, o primeiro sintoma é um início súbito de febre, que é muito alta, 39 a 40 graus Celsius, e dura de 2 a 7 dias. Entre os outros sintomas, dor de cabeça, dor atrás dos olhos, prurido na pele, perda de peso, náuseas e vômitos são comuns. As dores musculares e articulares são particularmente severas com dengue, sentindo como se os próprios ossos estivessem doendo muito. É necessário uma atenção especial na fase inicial da febre, pois os sinais de alerta associados à dengue grave podem aparecer cerca de 3 a 7 dias após o início da doença. A dengue grave ou dengue hemorrágica é uma complicação potencialmente fatal, causada por sangramento interno grave, retenção de líquidos, angústia respiratória e danos aos órgãos. A febre do paciente pode cair para menos de 38 graus Celsius depois de 3 a 7 dias após o início da doença, o que geralmente é visto como um bom sinal. No entanto, se a febre alta e outros sintomas reaparecerem após 1 ou 2 dias, você corre risco de vida. Estes sintomas são dor abdominal severa, vômitos persistentes, respiração rápida, sangramento das mucosas, cansaço, inquietude ou sangue no vômito. A ajuda médica deve ser procurada o mais rápido possível. Como a dengue grave ocorre com mais frequência em crianças e adolescentes, os pais devem estar particularmente bem informados e buscar a atenção médica imediata de um médico ou do hospital. Sintomas da febre chikungunya. O vírus foi detectado pela primeira vez no Brasil em 2014. Chikungunya significa aqueles que se curvam, em Swahili, um dos idiomas da Tanzânia.
refere-se ao surgimento de pacientes que foram vistos na primeira epidemia documentada na Tanzânia, na África Oriental, entre 1952 e 1953. Os principais sintomas são febre alta repentina, dor muscular severa e dor de cabeça. Chikungunya também causa dores particularmente fortes nas articulações, que podem até inchar. Manchas vermelhas na pele também podem ocorrer. As erupções cutâneas também são típicas para esta arbovirose e conjuntivite ocorrem com frequência. Não é possível ter chikungunya mais de uma vez. Uma vez infectado, uma pessoa é imune para o resto de sua vida. Sintomas da febre Zika. Os principais sintomas são dor de cabeça, febre baixa, manchas vermelhas na pele e vermelhidão nos olhos. Geralmente, a doença é benigna e os sintomas desaparecem espontaneamente após 3 a 7 dias. Entretanto, a dor articular pode durar cerca de um mês. As formas graves são raras, mas quando ocorrem, podem levar à morte. As mulheres grávidas, em particular, devem se proteger bem contra a Zika e evitar picadas de mosquitos. Zika pode afetar a saúde do embrião e causar graves deficiências, como microcefalia. A microcefalia é um subdesenvolvimento do cérebro e da cabeça. Sintomas de febre amarela. A doença geralmente progride em 2 fases. Após um início agudo com febre entre 39 e 40 graus Celsius, dor muscular, dor de cabeça, náuseas e vômitos, há um declínio nos sintomas clínicos dentro de 3 a 4 dias. A recuperação ocorre na maioria dos pacientes. Em cerca de 15% das pessoas que adoecem, desenvolve-se uma fase chamada tóxica, às vezes após uma breve melhora com um quadro clínico severo. A febre aumenta acentuadamente novamente e pode ocorrer sangramento na garganta, no trato gastrointestinal, na pele e em outros órgãos. Isto leva a hemorragias nasais, diarreia sangrenta e vômitos de sangue tipo café em pó, entre outras coisas. Se a pessoa afetada vomitar esse sangue, sua aparência se assemelha à borra de café. O sangue fresco que ainda não foi atacado pelo ácido estomacal, por outro lado, é vermelho vivo. O envolvimento do fígado leva à icterexia, que, no entanto, é geralmente menos intensa do que o nome da doença sugere. A icterexia é manifestada pela pele de aparência amarelada. Há também distúrbios da função renal. Cerca da metade dos pacientes com uma fase tóxica morre. Sobreviver à doença leva a uma imunidade vitalícia. Sintomas da febre do Nilo Ocidental. Os sintomas da febre do Nilo Ocidental incluem febre súbita aguda, frequentemente acompanhada de mal-estar, náuseas e vômitos, dor de olhos, dor de cabeça, rigidez no pescoço, estupor e desorientação. Coma, tremores, convulsões, fraqueza muscular e paralisia também estão entre os sintomas da febre do Nilo Ocidental. Também pode haver uma erupção cutânea vermelha profunda e manchada e gânglios linfáticos inchados. Embora seja rara, a febre do Nilo Ocidental também acarreta o risco de um curso severo. Uma em cada 150 pessoas infectadas desenvolve uma doença neurológica grave, que pode causar danos ao cérebro. Pessoas idosas com mais de 50 anos ou pessoas com imunodeficiência têm um risco maior de sofrer um curso severo. Se não for tratada adequadamente, a febre do Nilo Ocidental pode ser fatal em casos muito raros. É importante saber que, uma vez infectada, a pessoa pode desenvolver imunidade permanente ao vírus do Nilo Ocidental. Consultar imediatamente um médico e, sob nenhuma circunstância, automedicar-se. O médico fará um histórico médico, ou seja, perguntará exatamente quais sintomas seu paciente está apresentando e em que intensidade, e verificará o estado de saúde do paciente, por exemplo, ao tomar uma febre. Se o médico também suspeitar que a infecção pode ser arbovirose, ele verificará isso com um exame de sangue. O sangue do paciente será colhido e depois analisado em um laboratório dentro de poucos dias. Até que ele tenha um resultado, o médico dará descanso absoluto ao paciente na cama e lhe pedirá para beber muita água. Com o resultado disponível, o médico tratará os sintomas de acordo com a condição do paciente. É isso pelos sintomas. Vamos continuar divulgando informações sobre as doenças e como combater o mosquito.
porque somos heróis contra a dengue.